Aula 9 de circuitos elétricos. Nessa aula, nós vamos abordar o tema gerador de tensão e gerador de corrente. Então, vamos falar dos geradores de tensão, que vocês já conhecem. Falaremos de um tema novo, que é o gerador de corrente. E, por último, vamos falar sobre a equivalência entre gerador de tensão e gerador de corrente. Isso mesmo, a gente consegue transformar um gerador de tensão em um gerador de corrente e o contrário também acontece. Conceitualmente, um gerador elétrico é um dispositivo que converte uma forma de energia em energia elétrica. Por exemplo, temos um gerador hidrelétrico, é aquele que transforma a energia potencial das águas, aliás, não a energia potencial apenas, mas a energia cinética, em energia elétrica. Um gerador termoelétrico, aquele que converte a energia térmica em eletricidade. E existem dois tipos de geradores de energia elétrica. Um é o conhecido de vocês até agora, que é o gerador de tensão. Cujo símbolo é esse aqui. A novidade dessa aula está no gerador de corrente. E o símbolo é esse aqui. Vamos falar do gerador de tensão. Embora vocês já saibam, conceitualmente, um gerador de tensão é um bipolo, ou seja, ele tem dois polos, um positivo e um polo negativo. E a função do gerador de tensão é fornecer tensão constante para a carga independente da corrente exigida. Ou seja, quando a gente acopla uma carga e um gerador de tensão, porque essa é a função do gerador, ele vai fornecer um certo nível de corrente. Se eu variar a resistência da carga, vai passar mais corrente ou menos corrente pela carga. Mesmo com essa variação de corrente, o gerador de tensão ele tem sempre que, idealmente, fornecer o mesmo nível de tensão. Ou seja, a tensão dele não pode variar com a corrente que sai dele. Isso é o gerador ideal. É o que a gente vê nesse gráfico. Então, do lado esquerdo, nós temos o circuito de um gerador ideal de tensão, que é só a fonte de tensão, que eu chamo de E. E no gráfico da direita, eu tenho uma relação entre a corrente, que está aqui embaixo, e a tensão fornecida para a carga. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Agora, antes vocês só viam tensão como símbolo V. Como nesse circuito nesta aula, nós vamos trabalhar com dois tipos de tensões, ou seja, uma tensão do gerador e a tensão da carga, nós vamos chamar a tensão da carga de U e a tensão do gerador de E. Então, aqui no gráfico, na ordenada, nós temos o U, ou seja, é a tensão que a carga vai receber. E aí a gente percebe que não importa se eu vou aumentando o valor da corrente que sai da fonte. O valor que a carga recebe é sempre o valor fornecido pelo gerador E, ou seja, é um valor sempre constante. É claro que isso é um gerador ideal. Na prática, não temos geradores ideais, nós temos geradores reais. E o que é um gerador real? Ele é um gerador que possui uma resistência interna. Todos os geradores reais irão possuir uma resistência interna. E aí, isso vai atrapalhar no meu circuito? A resistência interna está aqui, representado pelo RI. Eu tenho aqui o gerador de tensão ideal E. Só que a carga ela não vai receber o valor da tensão E.
ela vai receber o valor da tensão U. Por quê? Porque parte da tensão fornecida pelo gerador vai ser consumido pela resistência interna. Então, a corrente sai do gerador, passa pela carga, uma parte da tensão fica na carga, e essa tensão que fica na carga eu estou chamando de U. E uma parte da tensão fica na resistência interna. Então, no caso real, nós não temos o máximo aproveitamento da tensão do gerador. Nós temos uma queda de tensão que vai ficar na resistência interna do gerador. Isso é para um circuito real. Se formos, então, montarmos uma equação que represente essa situação, nós podemos colocar que da tensão fornecida pela fonte, podemos colocar aqui, da tensão fornecida pela fonte, que eu chamo de E, uma parte vai ficar na resistência interna e outra parte vai ficar na carga. Perfeito. Se eu quiser isolar e deixar tudo em função da tensão da carga, eu vou chamar aqui, lembrando que a tensão da carga eu chamo de U. Então fica E igual a queda de tensão na resistência interna mais a tensão na carga. Se eu quiser isolar a tensão da carga, fica U é E menos VRI. O que está dizendo agora? Que a tensão recebida pela carga é a tensão fornecida pelo gerador menos a tensão consumida pela resistência interna. Essa é a equação característica. Se eu quiser modificar um pouco a equação característica e desmembrar um pouco mais, eu posso colocar aqui U igual E menos qual que é a tensão no resistor interno. Eu transformo, utilizando a lei de Ohm, eu substituo esse VRI pela resistência vezes a corrente, ou seja, eu substituo por RI vezes a corrente que passa na resistência interna. Então, são duas formas de representar a equação desse circuito. A primeira forma, eu coloco que a tensão recebida da carga é a tensão fornecida pelo gerador menos a queda de tensão no resistor interno, ou eu posso colocar da mesma forma substituindo o VRI pela resistência interna vezes a corrente. Vai dar na mesma. Quando vocês forem trabalhar com circuitos que possuem uma fonte de tensão real, existem duas formas de a gente resolver este problema de circuitos. Uma dessas formas é utilizando a equação característica do gerador, que é a equação que a gente acabou de ver. Essa aqui, que leva em consideração a tensão do gerador menos a queda de tensão na sua resistência interna. A outra forma de resolvermos é uma forma gráfica. Então, para resolvermos de forma gráfica, nós temos que ter duas retas. Uma que representa a reta característica do gerador e a outra que representa a reta característica da carga. Primeiro, vamos por partes. A reta característica do gerador. Então, é claro, eu vou utilizar a equação característica do gerador, que é uma equação do primeiro grau. Portanto, ela é representada por uma reta. Beleza. E como vocês sabem, uma reta tem que ter dois pontos. É isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou achar o primeiro ponto da reta e depois eu vou achar o segundo ponto da reta. E como eu farei isso? Eu vou submeter essa equação característica aos extremos. Quais são os extremos? Primeiro, colocar o circuito em um circuito aberto e depois colocar o circuito em um curto-circuito. São os dois extremos possíveis. Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho
o circuito que representa um gerador real. Eu sei que esse circuito representa o gerador real porque ele tem uma resistência interna. Neste circuito, eu vou primeiro colocá-lo em circuito aberto. Como que eu coloco em circuito aberto? Eu retiro a carga. Se eu estou retirando a carga, a primeira coisa que vai acontecer é que a corrente do circuito é igual a zero. E aí eu vou substituir, então, na equação característica, o I eu vou substituir por zero. E fica que U é igual a I menos RI vezes zero. RI vezes zero é igual a zero. Portanto, sobra que a tensão da carga é igual à tensão do gerador. E realmente isso acontece porque a tensão entre esse ponto aqui, vamos olhar da seguinte forma. No resistor interno do gerador, eu tenho uma queda de tensão. A queda de tensão eu represento por RI vezes I. Se a corrente que circula no circuito é zero, significa que a queda de tensão aqui é igual a zero. Portanto, toda a tensão disponível da fonte vai ficar em cima desses dois pontos, em U. Portanto, U vai receber toda a tensão disponível pela fonte, já que ele não vai ter nenhuma queda de tensão. Então, nesse ponto aqui, quando vocês forem resolver, vocês vão pegar e fazer o seguinte. Farão que U é igual a I. E vão colocar o valor do gerador aqui nesse ponto do gráfico. Vai ser o primeiro ponto da equação da reta. Em seguida, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, como eu já tinha falado, a gente vai colocar o circuito em curto-circuito. Para termos um curto-circuito, a resistência tem que ser igual a zero. O que vai acontecer quando eu tenho resistência igual a zero? Eu vou ter uma corrente alta. E aí, se eu quiser calcular o valor de U, lembrando, é tensão em cima da carga. Eu faço R vezes I. Se a resistência ela é zero, portanto, U é igual a zero. Então, na equação característica do gerador, onde tem U, eu vou substituir por zero. Fica que zero é igual a E menos RI vezes a corrente. Eu coloquei ICC, que é corrente de curto-circuito, mas entendam apenas como corrente. Se eu isolar a corrente, fica corrente é igual a E sobre RI. Então, no segundo ponto, vocês vão lá no circuito e vão colocar assim, ó, que o valor da corrente é o valor do gerador, a tensão do gerador dividido pela resistência interna. Vocês vão achar um valor, e esse valor vocês vão colocar aqui no eixo da corrente. Com isso, vocês terão um valor para a tensão e um valor para a corrente. Dois pontos definem uma reta, então vocês vão traçar uma reta. Que é o que eu fiz aqui. Então, aqui, primeiro ponto, eu coloquei o circuito como circuito aberto, ou seja, quando a corrente é igual a zero. E aí, achei o primeiro ponto, que é igual o valor E. Depois, eu coloquei o circuito em curto-circuito. Portanto, U é igual a zero. E aí, eu vou marcar o segundo ponto, que eu vou fazer o valor do gerador dividido pela resistência interna. Vou achar um valor e vou marcar aqui. E vou traçar uma reta. Feito isso, eu vou agora olhar para a carga, porque não adianta olhar apenas para o gerador. Olhando para a carga, eu vou traçar uma reta que representa a carga. Qual que é a equação da carga? A equação da lei de Ohm. Você pode utilizar essa equação aqui, essa aqui ou essa aqui, tanto faz. O importante é que vocês vão definir dois pontos também. Então, eu preciso, para resolver para achar a reta da carga, eu preciso de dois valores, um valor de tensão e um valor de corrente. Então, vocês vão olhar ali no circuito, vão atribuir um valor para a corrente do circuito e vão achar o valor da tensão. Com isso, vocês terão o primeiro ponto. Depois, vocês terão que atribuir outro valor de corrente, simular outro valor de corrente e irão obter outro valor de tensão.
e vocês acharão outro ponto. Aí vocês vão definir a reta que representa a carga. Com isso, vocês farão o cruzamento da reta do gerador, que a gente tinha feito aqui, com a reta da carga. O resultado, o cruzamento dessas duas retas vai ser a solução do problema, ou seja, ele vai nos fornecer a corrente do circuito e a tensão da carga. Conforme a gente tem visto desde o início, o gerador ele tem uma resistência interna. Essa resistência interna vai gerar perdas para o gerador. Portanto, se ele possui perdas, eu consigo então calcular e devo calcular qual que é o rendimento do gerador, sempre visando obter o melhor rendimento. Então, o rendimento é a potência elétrica, ou seja, sempre que vocês tiverem um circuito que possui perdas, então você tem aqui a entrada, a parte útil, que é aquilo que eu aproveito, e aqui eu tenho as perdas. Se eu quiser calcular o rendimento, representado por essa letra aqui, em porcentagem, eu vou fazer o seguinte: o rendimento ele é calculado pela parte que eu aproveito, dividido pelo total fornecido. Lembrando que do total fornecido, uma parte é perdida e a outra parte é aproveitada. Então, o rendimento será sempre menor do que 100%. Ok. O que é a parte que eu aproveito? É a potência elétrica. É a potência aproveitada pela carga elétrica. E o que é a entrada? É a potência motriz, é a potência que faz o gerador funcionar, é toda a energia fornecida para o gerador. Então, numa hidrelétrica, é toda aquela energia potencial e cinética da barragem. E a parte útil, no mesmo caso da hidrelétrica, é a energia fornecida para as casas. Então, beleza. Eu vou fazer a potência elétrica dividida pela potência motriz. A potência elétrica eu calculo como tensão vezes corrente, e a potência motriz da mesma forma, é tensão vezes corrente, mas a tensão não é o U. O U é a tensão da carga. A tensão do gerador é o E. Então vou fazer potência motriz é a tensão E vezes I. Tudo isso multiplicado por 100 para dar em porcentagem. Em um circuito real, onde eu tenho um gerador que possui uma resistência interna, eu tenho algumas condições que vão afetar a transferência da potência do gerador para a carga. E basicamente o que vai afetar a transferência da potência do gerador para a carga são as resistências do circuito, tanto a resistência interna quanto a resistência da carga. E aí o ideal é que eu consiga transferir a máxima potência do gerador para a carga. Assim eu vou tirar o máximo proveito do meu gerador. Perfeito. Olhando graficamente, eu tenho aqui o circuito onde eu tenho a reta de carga e a reta do gerador, onde a gente já viu. E o cruzamento das duas retas me darão a solução do circuito, ou seja, o valor da corrente e o valor da tensão. A área rachurada, ela representa a potência. Por quê? Se eu tenho ali um retângulo, aqui na parte de baixo eu tenho a corrente, e aqui na parte vertical eu tenho a tensão. E se eu quiser calcular essa área, eu multiplico a base vezes a altura. Portanto, base vezes altura é potência, que é V vezes I. Então, vamos olhar o seguinte. A potência é representada pela área. Quanto maior a área, maior a potência, então. Perfeito? Legal. Qual que é a maior área possível? Será que a maior área possível seria esse ponto aqui?
a maior área possível seria esse ponto aqui. Não, a maior área possível será obtida quando eu tiver um ângulo aqui de 45 graus. Eu tenho um ângulo de 45 graus quando? Quando eu tenho a corrente de curto-circuito dividida por 2, ou seja, metade do ponto aqui. Lembrando que o cosseno de 45 é meio. E quando aqui eu tenho o valor médio também, ou seja, seno de 45 graus é meio. Então, para eu ter o valor ótimo do circuito, ou seja, obter a maior área possível, eu tenho que ter um quadrado. E para eu ter um quadrado, eu tenho que ter a corrente de curto-circuito dividido por 2 e a tensão do gerador dividido por 2. E essas condições eu vou obter quando? Eu não vou entrar em detalhes da equação, porque a solução para a gente deduzir isso aí, a gente tem que entrar em derivada. E aí, vocês não viram derivada e também não é necessário eu falar de derivada para vocês. Mas eu vou obter a solução desse problema, ou seja, a máxima transferência de energia, quando a resistência interna da carga, aliás, a resistência interna do gerador for igual à resistência da carga. Quando eu tiver essa condição, eu vou ter a máxima potência do circuito. Assim como com resistores, a gente também pode fazer associação de geradores. No caso aqui, a associação de geradores de tensão. Então, eu posso associá-los em série. Lembrando que se eu associá-los em série, eu vou somar todas as tensões. Ou seja, se eu colocar... Imagine a pilha. Se eu colocar as pilhas organizadas dessa forma aqui, em série. E aí, se eu quiser medir a tensão entre um ponto e o outro extremo, eu vou ter a tensão total, onde a tensão total é a soma de todas as tensões de cada pilha. Isso é bem fácil. Então, se eu pegar esse circuito aqui, onde eu tenho várias fontes associadas em série, eu posso achar o circuito equivalente. O equivalente é a somatória de todas as tensões em série, a somatória de todas as resistências em série, e aí eu substituo um circuito pelo outro. E se eu fizer em paralelo? Se eu colocar em paralelo, lembrando que tensões em paralelo, elas são iguais. Então, a tensão não vai mudar em nada. O que vai mudar é o valor da corrente. Se eu fizer o circuito em paralelo, a corrente fornecida por uma pilha, se eu colocar outra pilha em paralelo, eu vou somar as duas correntes. Se eu colocar outra pilha em paralelo, eu vou somar as três correntes. Então, a corrente total é a somatória de todas as correntes em paralelo. E aí também eu posso substituir o circuito com vários geradores em paralelo por um circuito equivalente. Como que eu faço isso? Substituindo os valores dos equivalentes das resistências e mantendo o valor do gerador. Tá? Então, basicamente é isso. Geradores em série, eu somo as tensões. Geradores em paralelo, eu somo as correntes. Gerador de corrente. Então, até agora nós vimos gerador de tensão e vamos ver a novidade desta aula. A novidade desta aula está no gerador de corrente que vocês ainda não viram. O símbolo do gerador de corrente também é uma novidade para vocês. É uma seta dentro de um círculo. Isso aqui é o símbolo do gerador de corrente. Tá? E a seta sempre aponta para o sentido da corrente. Ok. O que é um gerador? Conceitualmente, o que é um gerador de corrente? O gerador de corrente é aquele dispositivo que tem como finalidade fornecer um determinado valor de corrente ao circuito. E o gerador ideal é aquele gerador que ele não varia a corrente fornecida em função da carga. Eu posso colocar uma carga que demanda mais corrente ou uma carga que demanda menos corrente, ou seja, variar a resistência da carga, que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu tenho uma carga com uma reta que é representada
neste gráfico, e aqui tem outra reta que representa outra carga. Elas têm valores diferentes, significa que essas duas cargas elas demandam valores diferentes de corrente. Porém, veja o que acontece com um gerador de corrente ideal. Mesmo as cargas demandando correntes diferentes, ela sempre mantém o mesmo valor de corrente. Ela não muda. O que vai mudar é a tensão em cima da carga. Então, lembre-se, um gerador de corrente ideal, ele fornece sempre o mesmo valor de corrente para a carga. Essa é a função dele, fornecer corrente. É claro que na prática vocês não vão se deparar com geradores de corrente ideais. Vocês irão se deparar ainda na bibliografia, porque na prática dificilmente vocês vão trabalhar com geradores de corrente. Mas na bibliografia vocês vão trabalhar com geradores de corrente reais, que possuem uma resistência interna. Tá? Por que eu falo que na prática vocês não irão trabalhar com geradores de corrente reais? Porque a função do gerador de corrente é fornecer uma base para que vocês compreendam outros assuntos que serão abordados no futuro, como, por exemplo, um transistor. Mas voltando ao nosso assunto, então como que é um gerador de corrente real? O gerador de corrente real, ele possui uma resistência interna. Só que a resistência interna dele não é uma resistência em série, é uma resistência em paralelo, que é essa resistência aqui chamada de RS. Essa resistência RS vocês encontram na bibliografia, que é a resistência de shunt, que é a resistência de desvio, que vai desviar a corrente fornecida pelo gerador. Ou seja, se o ideal é que toda a corrente fornecida pelo gerador chegue na carga, em um gerador real, parte dessa corrente vai ser desviada aqui por essa resistência. Com isso, eu consigo também elaborar a equação característica do gerador real. Posso dizer que da corrente fornecida pela fonte, uma parte é desviada pela resistência de shunt e uma parte chega na carga. Se eu quiser colocar a corrente da carga em evidência, fica aqui. A corrente da carga é a corrente fornecida pela fonte menos uma parte que é desviada pela resistência de shunt. Ou se eu quiser desmembrar a corrente de shunt, eu posso colocar, utilizando a lei de Ohm, eu posso colocar que a corrente que chega na carga é a corrente fornecida pela fonte menos, lembrando que a tensão é dividida pela resistência. Então, a tensão em cima dessa resistência aqui, que é a mesma tensão da carga, então é a mesma porque está em paralelo, então é U, dividido pela resistência, que é a resistência de shunt. Então, essas duas formas aqui são as formas de representar a equação característica do gerador de corrente. Lembrando que no gerador de corrente ideal, para cada carga, eu terei um valor de corrente e um valor de tensão. Se eu mudar a resistência, a corrente também vai mudar. E a tensão também muda. Por quê? Porque não é um gerador ideal. No gerador ideal, se vocês lembrarem, a corrente é sempre a mesma. Não importa o valor da carga. No gerador real, se eu mudar a resistência, a corrente muda para valores maiores ou valores menores. Eu consigo resolver graficamente circuitos com gerador de corrente? Sim, consigo. Para isso, eu vou utilizar a equação característica que a gente acabou de definir. E aí, como é uma equação da reta, eu preciso de dois pontos. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no gerador de tensão. Os dois pontos serão os dois extremos do circuito, ou seja, vou colocar o circuito em curto-circuito e vou colocá-lo depois em circuito aberto, e aí vou achar os dois pontos da reta. Então, se eu colocar o circuito aqui do gerador de corrente em curto-circuito, no curto-circuito a resistência é igual a zero. Lembrando que
se a resistência da carga é igual a zero, a tensão da carga é a resistência da carga vezes da corrente. Se a resistência da carga é igual a zero, o U também é zero. Então, colocando o gerador em curto-circuito, eu tenho que U é igual a zero. E aí, na equação da reta, substituindo U por zero, sobra que a corrente recebida pela carga é a corrente da fonte, ou seja, significa que toda a corrente da fonte vai para a carga, porque é um curto-circuito, então não passa corrente aqui na resistência de shunt. Esse é o primeiro ponto. Então, graficamente, ali no gráfico, vocês vão colocar que o primeiro ponto é esse aqui. E para calcular, vocês vão pegar o valor fornecido pela fonte e vão marcar o ponto nesse eixo. No outro extremo, então, o outro extremo é colocando o circuito em aberto, ou seja, tirando a carga e deixando o circuito aberto. Se o circuito estiver aberto, a corrente do circuito que vai passar na carga é igual a zero. Significa que, então, onde eu tenho I, que é a corrente da carga, é igual a zero. O que sobra? Sobra que U é igual a RS vezes IS. Ou seja, a tensão nesse ponto aqui, ela depende da tensão apenas da resistência de shunt, ou seja, resistência de shunt vezes a corrente que passa pela resistência de shunt, que é a corrente do gerador. Ou seja, toda a corrente vai passar por aqui, já que ela não passa ali pela carga. Então, o outro ponto, para calcular o outro ponto, eu vou multiplicar a resistência de shunt vezes a corrente fornecida pela fonte. E aí eu vou ter dois pontos. Com isso, eu vou definir a reta do gerador. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para a carga, definir a reta da carga. E o ponto onde cruzar a reta do gerador com a reta da carga vai ser a solução do problema. A vantagem é que existe uma equivalência entre gerador de corrente e gerador de tensão, ou seja, se eu tiver um circuito onde eu possuo um gerador de corrente e não estiver conseguindo resolver esse circuito, eu posso transformar esse circuito em um gerador de tensão. O mesmo também acontece com o gerador de tensão. Eu posso fazer essa conversão entre eles, assim como a gente fez a conversão em um circuito estrela para triângulo e triângulo para estrela. Porém, eu tenho que achar o ponto comum entre eles. O que eu preciso fazer para transformar um circuito gerador de corrente em circuito gerador de tensão ou o contrário? Primeiro, o ponto comum entre eles vai ser a corrente que passa na carga. Isso aí não vai mudar. Porque se eles têm que ser equivalentes, a carga tem que receber sempre o mesmo valor de corrente. Tá? Outra coisa, eu vou chamar aqui, em vez de usar o E, eu vou chamar de V. Então, a corrente da carga vai ser o ponto comum entre os dois. Eu sei que a corrente que passa na carga nesse circuito aqui, gerador de tensão, ela nada mais é do que a tensão dividido pela resistência total, ou seja, a tensão total dividido pela resistência total. A resistência total é o RI mais o RL. Perfeito. Vamos analisar agora o circuito aqui com o gerador de corrente. O circuito gerador de corrente. Partindo da corrente da carga. A corrente da carga é a tensão da carga dividido pela resistência da carga. Perfeito. Só que vocês vão concordar comigo que a tensão em cima da carga, ela está em paralelo com a tensão em cima do resistor de shunt. Portanto, ao invés de chamar de resistência da carga, eu vou chamar, ao invés de chamar de tensão da carga, eu vou chamá-lo apenas de tensão. Então fica aqui
A corrente na carga é a tensão do circuito dividido pela resistência da carga. O que é tensão? Tensão é resistência vezes corrente, pela lei de Ohm. Então, eu vou apenas substituir essa equação aqui no meu circuito, que vai ficar IL é igual a resistência vezes a corrente. A resistência é a resistência total. Então, a resistência total é uma resistência em paralelo, porque né, eu tenho a resistência de shunt em paralelo com a resistência L, vezes a corrente dividido por RL. Então, só substituir essa equação no lugar de V. Ficou nesse formato. Só vou desmembrar essa equação um pouco. Então, eu vou colocar aqui, vou separar o I. IL é I divididos por RL vezes, como que é a equação da resistência em paralelo? A resistência em paralelo é resistência vezes a resistência da carga dividido pela resistência, que é a resistência interna, mais a resistência da carga. Agora, eu vou igualar as duas equações. Eu vou igualar essa equação com essa equação. Ou seja, as duas têm o IL em comum. Então, no lado esquerdo aqui, o IL eu vou substituir por I sobre RL vezes R vezes RL dividido por R mais RL. Substituir por isso aqui. No lado direito eu vou substituir por isso aqui. Só vou tirar esse RI, porque a resistência interna eu vou chamar apenas de R. Para os dois casos. A resistência interna aqui eu chamei de R e a resistência interna aqui eu chamei de R. Então, continuando. Eu vou substituir o IL pela equação da direita. Então, vai ficar V sobre R mais RL. Bom, com isso, eu posso cortar esse R mais RL com esse R mais RL. Além disso, eu posso cortar esse RL que está aqui dividindo com esse RL aqui, que está na parte de cima, e vai sobrar, e vou escrever apenas o que vai sobrar. Sobrou I vezes R é igual a V. Portanto, é o que a gente já sabia. V é igual a R vezes I. Se eu quiser substituir, fazer a conversão de um gerador que está de um gerador de corrente para um gerador de tensão, para achar o valor da tensão, eu vou fazer a resistência interna vezes a corrente do gerador. E o contrário também acontece. Se eu tenho um gerador de tensão e quero transformar em um gerador de corrente, para achar o valor do gerador de corrente, eu faço a corrente, vai ser o valor da tensão dividido pela resistência. Simples dessa forma. Para finalizar, eu vou fazer um exemplo só para reforçar o conteúdo que a gente viu nessa aula. Então, vamos supor este exemplo. Eu tenho um gerador com uma fonte com uma tensão de 80 volts e uma resistência interna de 20 ohms. Esse gerador está ligado a uma carga de 80 ohms. Primeiro, ele quer que eu calcule a corrente que vai passar na carga, nesse caso. E depois, ele quer que eu faça um circuito equivalente, mas que troque o gerador de tensão por um gerador de corrente. E é claro que a corrente tem que dar o mesmo valor, mas ele quer que eu calcule.
Então, beleza. Então, vou calcular a corrente na carga primeiro, no primeiro caso. Depois, eu vou trocar esse gerador de tensão por um gerador de corrente que faça a mesma função. E ele quer saber se realmente a corrente da carga continua sendo a mesma. Vamos lá, então. Nesse primeiro caso, eu vou calcular a corrente IL. Aqui é um cálculo muito rápido. Por quê? Eu faço a corrente dividida pela tensão. Então, o valor da tensão, eu vou considerar isso como um circuito em série, como realmente é. O valor da tensão sobre a resistência total. Vou colocar aqui também a tensão total. Então, o valor de tensão é de 80 volts. E a resistência total, como trata-se de um circuito em série, eu vou somar. Então, eu tenho 20 mais 80. Com isso, eu vou achar que o valor é 80 dividido por 100. A corrente da carga, então, fica valendo 0,8 ampere. Vamos agora calcular o circuito equivalente, trocando o gerador de tensão por um gerador de corrente. Lembrando que aí a carga ela continua exatamente igual. Tenho aqui a carga com resistência de 80 ohms. Um circuito gerador de corrente, ele tem uma fonte de corrente. Então, aqui no lugar da tensão, eu vou colocar a fonte de corrente. E a resistência interna que antes era em série, ela vai ficar em paralelo. O valor da resistência ela vai continuar o mesmo. Então, se era 20 ohms, continua sendo uma resistência interna de 20 ohms. A diferença é que agora ela está em paralelo. E eu preciso calcular o valor da corrente da fonte. Então, para calcular a corrente do gerador, eu utilizo a lei de Ohm, onde corrente é tensão dividido pela resistência. Então, o valor da tensão é de 20 ohms. Vou colocar aqui, fazer passo a passo. Tensão dividido pela resistência. Então, o valor da tensão é de 80 volts. E o valor da resistência interna é de 20 ohms. Portanto, a corrente do gerador ela vai valer 4 amperes. Então, agora eu tenho um gerador de corrente com valor de 4 amperes. E aí, preciso calcular novamente o circuito. Então, vamos lá calcular o circuito. Existem diversas formas para a gente fazer isso, mas uma delas, por exemplo, eu posso calcular a tensão equivalente do circuito. Então, se eu pegar o resistor de 20 ohms e de 80 ohms, calcular uma resistência equivalente, vai funcionar. A resistência equivalente, vou fazer direto agora. A resistência equivalente nesse caso vai ser 20 vezes 80 divididos por 20 mais 80, que vai dar 16 ohms. Então, perfeito. Então, eu continuo tendo o mesmo circuito. Um gerador de corrente de 4 amperes. A diferença agora é que eu tenho uma resistência equivalente
valendo 16 ohms. Com isso, se eu tenho o valor da corrente do circuito, que são os 4 amperes, e eu tenho o valor da resistência equivalente, eu consigo calcular essa queda de tensão. V. Essa queda de tensão a gente calcula utilizando a lei de Ohm. Portanto, tensão é a resistência equivalente vezes a corrente total. A resistência equivalente vale 16 ohms e a corrente total 4 amperes. Portanto, a tensão fica 64 volts. Vou colocar aqui, então, vou substituir por 64 volts. Esses 64 volts, eles vieram de uma associação em paralelo entre a resistência interna, que vale 20 ohms, e entre a resistência da carga, que vale 80 ohms. Ou seja, significa então que cada um desses elementos, desses resistores, possuem os mesmos 64 volts, porque resistências em paralelo possuem a mesma tensão. Como eu quero saber o valor da corrente na carga, IL, eu calculo agora utilizando a lei de Ohm. Sendo que corrente é tensão dividida pela resistência. Então, a corrente IL é a tensão no resistor da carga dividido pela resistência da carga. Ou seja, eu faço 64 volts divididos por 80 ohms. Portanto, a corrente da carga dá 0,8 amperes. Dessa forma, a gente viu como que a gente transforma um gerador de tensão em um gerador de corrente. E vimos que se a gente executar corretamente os cálculos, para a carga, tanto faz estar conectada no gerador de tensão ou no gerador de corrente, porque se eles são equivalentes, ela tem que receber a mesma corrente. Resumindo a aula de hoje, nós vimos o gerador de tensão e o gerador de corrente. A função do gerador de tensão é fornecer tensão cujos valores não variam com a mudança da resistência. Ou seja, os valores serão sempre os mesmos de tensões, independente da corrente da resistência. Um exemplo disso é a bateria. Gerador de corrente. A função do gerador de corrente é fornecer corrente constante, independente da variação da resistência, ou seja, uma corrente sempre constante. Um exemplo disso, o painel fotovoltaico. A resistência interna. A resistência interna de um gerador de tensão real, ela está em série com o gerador e o seu valor deveria ser baixo, idealmente abaixo. Ou seja, considerando que os geradores são eficientes, tem uma carga que deve receber a corrente. Essa resistência interna aqui, ela é uma perda, então é ideal que a resistência interna de um gerador de tensão seja a mais baixa possível. Tratando de gerador de corrente, tem uma resistência da carga e uma resistência interna que vai desviar parte da corrente por aqui. É ideal que quanto mais alta essa resistência, melhor, porque a função do gerador de corrente é fornecer corrente para a carga. Então, quanto maior a resistência interna aqui, menos a corrente vai passar por esse circuito e mais a corrente vai passar pela carga. Então, é ideal que seja
que a resistência seja a mais alta possível. Perfeito. Falando da equação característica, eu vou falar apenas da equação característica do gerador, porque é o que a gente vai utilizar. Então, a equação da característica do gerador é a tensão da carga recebida pela carga é a tensão fornecida pelo gerador menos a queda de tensão, isso aqui representa a queda de tensão na resistência interna. Máxima transferência de energia do gerador se dá quando a corrente interna é igual à corrente da carga, ou seja, quando a resistência interna for igual à resistência da carga, eu vou ter a máxima transferência da potência do gerador para a carga. É a condição melhor possível. Por último, o que eu faço para transformar um gerador de corrente em tensão? Então, vamos supor que eu tenho um gerador de corrente. Aqui eu tenho uma resistência interna chamada de R. E eu quero transformar isso em um gerador de tensão para acoplar a mesma carga. Então aqui eu vou colocar a carga numa cor diferente. Então, para que a carga continue recebendo o mesmo valor de tensão e corrente, o que eu devo fazer? Primeira coisa, você vai pegar a resistência interna do gerador de corrente, vai tirar do paralelo e vai colocar em série. Então, a resistência vai parar para cá, vai parar aqui. Beleza. E e vou substituir o gerador de corrente pelo gerador de tensão, V. E qual que é o valor que eu coloco? É só multiplicar o valor da resistência interna pelo valor da corrente do gerador. Então, você vai achar o valor da tensão. Por outro lado, vamos supor que agora eu tenho um gerador de tensão, tenho uma resistência interna R e tenho uma carga. Eu quero substituir esse gerador por um gerador de corrente. E quero saber o que eu devo fazer para que a carga continue recebendo os mesmos valores de tensão e corrente. Então, para a carga vai ser a mesma coisa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu pego o valor da resistência interna do gerador de tensão e coloco em paralelo. E depois, qual que é o valor da corrente que eu vou colocar? Para eu calcular o valor do gerador de corrente, eu vou fazer I é igual V sobre R, ou seja, o V é o valor da tensão do gerador, dividido pelo valor da resistência. Então, aqui eu vou colocar V sobre R e tenho o valor do gerador de corrente.